Boa tarde a todos. Vamos começar mais um Diálogos de Interesse Nacional, quando nós discutimos grandes problemas, problemas relevantes do Brasil, no momento em que o país se prepara para sair da pandemia. Quais são os desafios que o Brasil tem de enfrentar? Quais são as questões que vão impactar quando o governo e a sociedade brasileira vão tentar sobreviver, melhorar, reconstruir o país no meio dessa crise global da pandemia. Hoje nós temos um tema muito importante: o Supremo Tribunal Federal, o plenário virtual e como são essas decisões. E para falar sobre esse tema que tem muito impacto sobre a economia, sobre a vida política do país, temos um advogado muito conhecido aqui em São Paulo, Hamilton Dias de Souza, especialista em questões tributárias e outras, muito ligado a essas questões do Supremo Tribunal Federal. Eu estou certo que ele vai fazer uma apresentação de grande interesse e vai trazer temas de grande oportunidade para todos nós. Hamilton, a palavra é sua. Em primeiro lugar, Rubens, quero aqui agradecer a oportunidade de estar aqui junto com você nesse seu programa importante que vem ao ar toda semana, e me manifestar um pouco sobre um tema que eu creio que tem preocupado a mim e tem preocupado um pouco a nação. Todos os dias, nos jornais, vemos alguma notícia sobre o Supremo Tribunal Federal. O Supremo, que era alguma coisa que no passado se situava mais, pelo menos era comentado, pelos operadores do direito e por alguns poucos, hoje em dia o Supremo é extremamente conhecido, os seus ministros são extremamente conhecidos e tem uma grande participação na vida política nacional. É claro que com essa exposição, não só da Corte, como dos seus membros individuais, o Supremo passou a ser muito sindicado. Eu gostaria de conversar um pouco sobre o que tem ocorrido com o Supremo Tribunal em tempos de Covid. Por volta do mês de março, quando as coisas do Brasil ficaram mais complicadas, os tribunais também se recolheram. No Supremo Tribunal, já havia uma tendência no regimento a mandar determinados casos para o plenário virtual. Eram casos menos importantes, casos de jurisprudência consolidada, casos de embargos declaratórios, onde o advogado não podia sustentar oralmente, enfim, coisas menores. Vem daí que, com a Covid, o plenário virtual passou a ser extremamente utilizado. Essa utilização enorme do plenário virtual fez com que houvesse na prática não, e regimentalmente, dois tipos de plenário. Um plenário por videoconferência, onde as partes falam, o advogado faz sustentação oral, você assiste aos debates entre os vários ministros do Supremo Tribunal Federal. Enfim, embora o veículo seja eletrônico, há uma ampla participação dos advogados, das partes e dos juízes que dialogam entre si. Você e todos nós, na televisão, podemos assistir ao debate entre eles, muitas vezes até acalorado. Esse debate, que é uma questão de fundo da nossa conversa, ele é fundamental. Eu vou mais adiante estender um pouco sobre isso, mas é muito importante dizer que o Supremo Tribunal Federal é um colégio e a competência constitucional que se dá ao Supremo é o colegiado. Não há uma palavra da Constituição, é o artigo 102, mas não há uma palavra da Constituição dando competência aos ministros. E o colégio não se confunde com a soma dos ministros, nem com a soma dos votos dos ministros. Vem daí que, a par desse plenário por videoconferência, se instalou, com autorização regimental, um plenário totalmente virtual, que funciona assim. Ele começa com o voto do relator numa sexta-feira e termina 7 dias depois,
E durante esse período, inclusive pode ser à noite, a qualquer momento, qualquer um dos demais ministros que não é o relator pode proferir seu voto. Como eu pretendo mostrar mais tarde, neste plenário virtual é curioso. Na prática, o advogado faz uma sustentação oral inócua. Na prática, não há debate entre os ministros. E, na prática, os ministros não falam, não dialogam entre si. E o produto do plenário virtual acaba sendo a soma de votos individuais e, muitas vezes, a soma de 2 votos, em que um relator dá um voto, muitas vezes, outro dá outro voto, que não tem nada a ver com o voto do relator. Ora, no outro sentido. Aperta o botão a favor do relator ou contra o relator. O que me parece é que esses julgamentos eles têm provocado situações curiosas. Os administrados, os contribuintes do país, estão perdendo muito, estão perdendo muitíssimo mais do que perdiam. O Estado está ganhando demais, não está havendo debate suficiente. E a escolha entre o plenário virtual e o plenário físico depende apenas de uma pessoa, depende do relator. Ele escolhe o veículo que ele quer, ou o plenário por videoconferência ou esse plenário virtual. Na verdade, esse é um dos primeiros pontos, no Brasil, essa questão de devido processo legal que tanto se fala, é uma questão constitucional. No preâmbulo da nossa Constituição, quando se fala em liberdade e Estado democrático de direito, se remete a um dos valores fundamentais do Estado democrático de direito, a justiça. E justiça só se obtém se os meios forem compatíveis com os fins, se houver uma compatibilidade entre fins e meios. O que eu quero dizer é o seguinte: não existe justiça se alguém apresentar o seu caso para o juiz e o juiz der sua opinião e o seu veredito, como acontecia no passado com a monarquia. Deve haver um procedimento, e o procedimento não pode ser escolhido pelo juiz. Tem que ser um procedimento com regras, com um determinado rito, e esse rito, se ele for razoável, ele tende a uma solução justa. Se você não tiver rito nenhum, se você não tiver processualística, se você não tiver devido processo legal, em outras palavras, se não tiver uma sequência de atos, um determinado procedimento, é muito difícil que você tenha um julgamento justo. Isso, eu diria, é uma primeira questão fundamental. Eu acho que não há dúvida quanto a isso. E quando eu falo em devido processo legal, até prefeitos que nos ouvem, isso remete muito à questão penal. Quantas vezes, por uma falha no procedimento, não se anula o julgamento inteiro, porque se diz o réu não teve o direito de defesa dele respeitado. Mas e o que dizer de um julgamento normal quando as partes não têm o seu direito respeitado? Imagine que uma parte não possa interferir no julgamento para dar um esclarecimento de matéria de fato. Imagine que o juiz esteja equivocado quanto ao fato. Ele cita o fato A como certo, quando o que ocorre e o que está nos autos é o fato B. O advogado tem o direito, a parte tem o direito de esclarecer o juiz. Num caso como esse, se o procedimento for, como há no plenário virtual, um procedimento intramuros, um procedimento sem a participação dos advogados, um procedimento que só participam virtualmente, lendo normalmente o voto do relator, mas sem debate, os demais ministros da Corte, eu acho é que, em primeiro lugar, este procedimento é uma condição fundamental de justiça. Ou seja, não há justiça se não se observar a processualística, se não se observar um rito legal. Em outras palavras, o juiz não pode escolher o rito. Nós vamos chegar lá, que é uma coisa curiosa. Segundo lugar, eu acho que todo mundo, você e os que nos ouvem, todos devem seguramente ter acompanhado a questão dos julgamentos monocráticos do Supremo Tribunal Federal. Já se falou, inclusive, em monocratismo a determinados artigos
que falam em monocratismo. O monocratismo seria o excesso de decisões singulares, de decisões de um só. Nesse passo, é bom que se diga que, como eu falei antes, você só tem verdadeiramente competência quando o colégio se manifesta. Os juízes individuais, os 11 juízes do Supremo, a manifestação deles deve ser em determinados casos excepcionais, eles podem sim decidir, submetendo, em tese, submetendo imediatamente ao plenário que vai validar a decisão deles. Mas o fato é que as decisões têm que ser coletivas. Isso se chama, a tudo isso, a um verdadeiro princípio, que é o princípio da colegialidade. Eu vou insistir um pouco nisso, porque é curioso que hoje falam que há 11 ilhas do Supremo Tribunal Federal. Entretanto, isso não tem o menor sentido técnico, jurídico. O que deve haver é um produto que resulte de um processo dialético entre os 11 do qual resulte uma decisão. A decisão, falando em princípio de colegialidade, ela jamais se confunde com os votos individuais de cada um. Até porque, rigorosamente, uns têm de considerar os votos dos outros. Um tem que começar o seu voto na sequência do voto anterior e dizer por que ele concorda ou por que ele discorda. Eu admito, é normal que muitas vezes ele apenas concorde e não tenha nada a agregar. Mas, às vezes, o juiz pode concordar com a conclusão, mas não concordar com os fundamentos. Num caso como esse, ele tem de explicar, ele tem que dar seu voto, motivar, indicar os motivos pelos quais ele chegou àquela conclusão. E, repito, sempre considerando o que os outros disseram, de forma que isso é mais ou menos como um romance a várias mãos, em que todos escrevem esse romance coletivamente, o que é impossível se você tiver soma de votos individuais. No plenário normal, que é o plenário físico, hoje o plenário por videoconferência, e todos assistimos, há um debate entre eles. Uns consideram as opiniões dos outros. Não é que um fale uma coisa e o voto seguinte profira um voto desconhecendo ou desconsiderando o voto anterior. Quando eu falo ele é obrigado a concordar com o voto anterior, mas ele tem de considerar o voto anterior. Quando não se considera o voto anterior, não há diálogo algum. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa, no fim se computam votos individuais e se chega a uma solução. Solução que não decorre do colégio, que decorre dos votos individuais. Isso fere o princípio da colegialidade. Se você imaginar em cortes constitucionais outras, trazendo isso como na Corte Americana, é normal na Corte Americana que o juiz relator ele produz um paper, um memorando. Esse memorando com o que ele pensa que deva ser o encaminhamento do caso. Ele faz circular o memorando pelos outros gabinetes. Os outros gabinetes produzem memorandos. Ele, em face de tudo isso, ele produz um outro memorando, ou concerto seu, levando em consideração o que os outros disseram. Às vezes, as pessoas não podem simplesmente produzir um novo memorando, eles falam, eu discordo. E aí se instala uma discordância. Este que profere o voto discordante circula também o memorando e aí ele passa a ser, como diz, o relator da minoria. De forma que, ao final, você tem um acórdão, uma concordância da maioria e uma concordância da minoria. Ou então uma concordância de todos. No caso dos Estados Unidos, 9 juízes. Uma concordância. O que nós estamos observando, e eu me refiro sobretudo ao plenário virtual, é que isso não ocorre. Na ausência de debates, na ausência de que uns considerem os votos dos outros e na ausência, sobretudo, da participação do advogado ou dos advogados que representam as partes,
o processo acaba ficando um pouco desvinculado, muitas vezes, até dos argumentos deduzidos ao longo do processo. Então, imagine uma pessoa, imagine um processo que demora 10 anos, que é normal, um processo que chega ao Supremo Tribunal Federal e passa pela primeira instância, passa por um tribunal ou de justiça ou por um tribunal regional federal, passa muitas vezes pelo Superior Tribunal de Justiça e chega ao Supremo. E imagine o Supremo Tribunal julgando o caso, não se reportando nenhum dos julgamentos anteriores, muitas vezes como se eles não existissem. Ou então, um falando alguma coisa que o outro simplesmente não contesta. De forma que nós, jurisdicionados, acabamos por não saber qual foi o fundamento real da questão. Você não consegue saber qual a racional do colégio como um todo. Isso ocorre demais no plenário virtual, que, além de tudo, ele tem diferenças profundas com o plenário por videoconferência. No plenário por videoconferência, por videoconferência, o advogado produz uma sustentação oral. A parte dele produzir a sustentação oral, ele participa do julgamento. Ele pode pedir a palavra pela ordem em qualquer momento do julgamento para prestar esclarecimentos de fato. E muitas vezes, o esclarecimento de fato muda o julgamento. Outra coisa, é muito importante que uma corte colegiada respeite seus precedentes, até porque, supostamente, os precedentes são, o que eu disse, a resultante de debates entre os membros da corte. Ocorre, entretanto, que, por vezes, sobretudo no plenário virtual, onde não existe o tal diálogo entre eles e nem o diálogo com os advogados, muitas vezes o juiz simplesmente decide de uma questão por um determinado motivo, desconsidera jurisprudência anterior, desconsidera precedentes anteriores e os que se seguem a ele muitas vezes não debatem, não discutem isso. Eu tive recentemente um caso em que 4 ministros da Corte afirmaram haver jurisprudência sobre um determinado tema. Jurisprudência, como você e todos sabem, é um conjunto de acordos. Jurisprudência não é uma decisão só, é o entendimento da Corte até aquele momento. Há um procedimento previsto em lei, no Código de Processo Civil, para alteração de jurisprudência. Entretanto, nesse caso, os demais ministros decidiram, sem rebater nenhum dos 4 que afirmaram haver jurisprudência, e decidiram de outra forma, modificando a jurisprudência. Vou fazer um pouco, se eu tiver tempo, de análise aqui de casos concretos, e você verá o que está acontecendo. No plenário virtual, a par dessas questões, o advogado, a não participação do advogado faz com que ele não influa no julgamento. Hoje em dia, é teoria, mas a teoria eu acho que ela serve para a gente explicar problemas práticos. Há um entendimento do que seja contraditório. O contraditório não é diálogo entre os advogados das partes ou entre as partes, em que o juiz fica apenas assistindo a esse debate. Não. Contraditório, participativo, o juiz participa do contraditório. Os advogados e o juiz, todos eles, formam um conjunto do qual sai a decisão. Isso é muito importante. Os juízes, seguramente, sozinhos, não teriam condição de analisar todos os aspectos de um caso. Quando você tem um plenário puramente virtual, que se distingue desse plenário por videoconferência, onde o advogado, repito, em primeiro lugar, não faz sustentação oral, embora a lei diga que deva haver sustentação oral. Então, o que foi feito na prática? Criou-se um sistema de sustentação oral gravada. O advogado grava uma sustentação oral com antecedência e manda para o tribunal, no suposto que os 11 ministros da Corte vão assistir à sustentação oral. Ocorre
que nesses julgamentos virtuais, que começam numa sexta e terminam na outra, ninguém tem condição de saber se os ministros assistiram ou não à sustentação oral. Por outro lado, há dezenas, às vezes várias dezenas de casos, que são levados a julgamento numa semana só. Seria improvável que os ministros assistissem às sustentações orais de todos os casos. Então, na prática, essa sustentação oral ela tem sido entendida não apenas como virtual, mas muitas vezes como um proforma. Eu entendo que a sustentação oral, que é fundamental no julgamento, é proforma. Por outro lado, durante esta semana, o advogado não sabe o que está acontecendo. O julgamento fica intramuros. Eles participam, você só sabe o voto de cada um, muitas vezes, porque aparece apenas na tela, com o relator, ou com a divergência, placar, 3-2, 4-1 e assim por diante. O advogado não tem condição, portanto, de assistir a debate algum, não tem condição de interferir no debate, não tem condição de esclarecer matéria de fato, e aí é um problema de procedimento. Eu falava no início que, se o procedimento não for justo, dificilmente a conclusão será justa. E eu quero mostrar aqui com um pouco de números, que hoje os números mudaram demais, desde a época que começaram os julgamentos virtuais nesse plenário puramente virtual. Eu tenho certeza que eu vou passar, obviamente eu não quero estender sobre tudo, e tenho certeza que nós podemos conversar um pouco mais sobre isso. Mas eu quero apresentar aqui, a par disso, alguns números que eu chamaria de evidências. A Associação Brasileira de Direito Financeiro é a mais antiga associação dos tributaristas do Brasil. Dela participaram, sobretudo, grandes expoentes como Gilberto Gil-Bacán, que foi o responsável, um dos responsáveis, pela elaboração do sistema tributário brasileiro, desde 65 até hoje, pelo Código Tributário Nacional. Enfim, a BDF, para os que lidam no ramo tributário, sabem que é uma das mais respeitadas entidades do Brasil. A BDF começou a produzir uma série de conversas sobre o Supremo e o plenário virtual muito interessantes. Na primeira, eles apontam, e eu repito aqui, os seguintes números. O Supremo Tribunal julgou, neste ano, em matéria tributária, a mesma coisa que julgou nos 12 anos anteriores. Ou seja, em coisa de 6 meses de plenário virtual, foram julgados questões tributárias de 12 anos, muitas das quais estavam represadas na Corte há muito tempo. Dirá você, ou dirão aqui os espectadores, mas isso aqui é muito bom. Isso significa que o Supremo Tribunal Federal foi eficiente. Agora, como bem disse o ministro Fux, em seu discurso de posse, rapidez, a suposta eficiência, não significa que o julgamento seja correto. E não significa que haja julgamento justo. Eu diria que o julgamento rápido, mas sem procedimento, pode, com certeza, levar a uma solução injusta. Esse dado é importante. Eu quero apontar aqui outro dado. Antes destes julgamentos virtuais, os contribuintes, quando eu falo os contribuintes, estou falando das empresas nacionais, daqueles que confiam no judiciário, daqueles que vão ao juízo. Ninguém, ou pelo menos das grandes empresas, nenhuma grande empresa, nenhuma empresa séria vai ao juízo se não entender que tem razão. Então, não é muito razoável que, de repente, a Corte passe a entender que a grande maioria dos casos apresentados pelas empresas e pelos contribuintes em geral não tem razão. Até o começo do plenário virtual, o contribuinte tinha 47% de êxitos em matéria tributária, ou seja, em 100 questões ele ganhava 47, quase meia-meia. De 6 meses para cá, ele ganha apenas 21%. Ele perde 79% e ganha 21%.
Não há uma explicação razoável para essa profunda modificação, como se, de repente, os contribuintes tivessem menos direitos. Eu diria que eles tiveram menos direito ao processo. Eu diria que eles tiveram menos direito ao procedimento, tiveram menos direito de ser ouvidos, tiveram menos direito de ser considerados. Aliás, não só as partes não são consideradas, como é muito importante fazer uma afirmação. Eu afirmo que, na maioria dos casos, não em todos, mas na expressiva maioria dos casos, não se percebe nos votos que os juízes considerem os votos que antecederam. Quando há uma divergência, começa com apenas uma divergência, com outro fundamento, mas não há debate. E tudo isso contribui para um julgamento, muitas vezes, injusto. Em matéria tributária, em 6 meses, em repercussões gerais, que são casos que interferem com a vida de todos nós e com a vida de todos os brasileiros, foram apreciados 45 repercussões gerais no plenário virtual. Desses 45 a 20 acórdãos. Desses 20 acórdãos, e aí, até a proposta dessa nossa conversa, eu pedi e fiz também um exame dessas decisões. Em nenhum dos 20 acórdãos há debates. Em nenhum deles você tem um juiz considerando o que outro, divergindo, explicando ou concordando, explicando no debate. Se um afirma um determinado fato, o outro continua o julgamento como se ele não tivesse falado nada. Um afirma a jurisprudência, o outro continua o julgamento como se nada houvesse. Isso tudo está criando um ambiente negativo e um ambiente que eu creio muito ruim para os negócios. Porque uma empresa que veja se uma empresa ouvir isto aqui e confiar no que eu estou dizendo, que antes os contribuintes ganhavam 47% dos casos, e que ganham 21% dos casos, e que nada mudou, e que tudo continua como sempre foi. Alguma coisa aconteceu. Que confiança que se tem? E aqueles que passaram a agir, e inclusive organizar suas empresas, de acordo com uma certa orientação da Corte. Houve uma mudança de orientação sem que o Supremo assumisse ter havido modificação de jurisprudência. Até porque, eu falei um pouco de passagem, mas jurisprudência de uma Corte Suprema é uma coisa muito séria. E, portanto, a sua alteração tem que obedecer a um rito muito especial. A lei prevê esse rito. Não é possível alteração indireta, sem explicar, nós estamos alterando a jurisprudência. Entretanto, isso tem ocorrido. Isso cria insegurança. E essa insegurança gera mais insegurança. E, eu diria, isso não contribui para o ambiente de negócio, não contribui para o custo Brasil. Eu quero dar aqui, desses casos, eu quero pegar aqui 3 casos que eu separei interessantes em matéria tributária. Um deles sobre guerra fiscal. Acho que todos os brasileiros, sobretudo do seu programa, acompanharam de alguma forma um problema federativo, talvez dos mais sérios problemas federativos, que é o da guerra fiscal. Tendo em vista as desigualdades regionais e não havendo meio hábil de lidar com essas desigualdades regionais, muitos estados passaram a conceder incentivos fiscais com base no ICMS. Ainda que tenha havido muitos abusos, o fato é que, segundo estudos da Fundação Getúlio Vargas, houve com isso uma descentralização que não teria havido não fossem os incentivos. Portanto, embora eles tenham, num determinado momento, havido excessos de toda ordem que tinham de ser coibidos, o Supremo os declarou inconstitucional corretamente, mas, num determinado momento, o Supremo parou e falou, não, vamos dar um tempo porque o Congresso está deliberando sobre o tema e vamos deixar que o Congresso Nacional resolva essa questão federativa. O que foi feito? O Congresso deliberou, foi editada a Lei Complementar 160, que compôs esse enorme litígio entre os estados. E era uma questão bastante confusa. E o que fez essa lei? Ela disse, na origem, se convalidam os incentivos de quem deu, por um determinado prazo.
E no destino, os estados de destino não podem manter glosa dos créditos oriundos desses estados de origem. Isso, de alguma forma, pacificou o país. Pois agora veio uma questão de guerra fiscal do Supremo, e o Supremo tinha decidido, desde 1980 e poucos, eu não vou precisar a data, mas 85, com certeza, que o Supremo vinha dizendo, olha, um Estado não pode cobrar os ICMS do outro Estado. Não é porque o Estado de origem renuncia ao ICMS que o Estado de destino pode se apropriar do imposto do Estado de origem. Isso é uma questão federativa. Cada Estado tem a sua própria fatia do bolo tributário. Vem agora o Supremo e diz exatamente ao contrário, desafiando, de alguma forma, a jurisprudência não, nesse caso havia debates, havia acordos nos dois sentidos, mas criando um pouco de instabilidade e voltando outra vez a criar problemas federativos. E isso no plenário virtual. Embora o relator do caso tivesse colocado todas essas matérias, vem um outro juiz, diverge, não considerou esses fatores da Lei Complementar 160, que o tribunal inteiro aguardou fosse editada, e criando um problema nacional. De outro lado, há muito tempo se debate, e essa é uma questão que a mim sempre incomodou demais, o problema das contribuições. Em tema de reforma tributária, tenho eu insistido que devam ser consideradas as contribuições, porque, na prática, elas funcionam como verdadeiros impostos. Hoje se fala, na PEC 45 ou 110, as PECs que cuidam da reforma tributária, de unificação do IPI, do PIS e COFINS. Mas, olha, IPI é imposto, PIS e COFINS são contribuições. Como é que você pode unificar coisas diferentes? Você só unifica essas coisas se, na prática, elas forem muito similares ou idênticas. Portanto, não teria muito sentido que o regime jurídico das contribuições fosse de escolha do legislador. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal já havia decidido há muito tempo que a Lei Complementar 110, que cuidou de fundo de garantia, um adicional do fundo de garantia, e esse adicional se devia ao fato de que o Supremo entendeu que as perdas deveriam ser compostas pelo fundo de garantia e, para haver fundo para isso, haveria uma determinada contribuição. Ocorre que essas perdas foram compostas, ou seja, não havia mais necessidade do dinheiro. E o tribunal, até o relator, disse, não há mais destinação para o dinheiro, a finalidade da contribuição era essa, a finalidade se esgotou, então não tem mais sentido haver a contribuição. Entretanto, os demais disseram, a contribuição, a motivação originária do Congresso Nacional dessa contribuição, ela não é vinculante para o Judiciário. Eles disseram que poderia ela ter também outras finalidades. E podendo ter outras finalidades, ela seria constitucional, alterando julgamento do Superior Tribunal de Justiça em sua sessão. E que hoje essa matéria era absolutamente tranquila nas empresas. As empresas já tinham todas em seus balanços considerado isso como matéria ganha. E assim por diante. Houve, portanto, de lá para cá, nesse plenário virtual, uma alteração na forma de julgar da Corte. E eu quero terminar dizendo que essa alteração, a meu ver, foi grave. Eu ousaria dizer que essa alteração contraria a Constituição, contraria o sistema de liberdades e até o sistema democrático. O sistema democrático, numa breve essência, ele exige que qualquer ator público responda pelo que fala e explique e motive os seus atos. Não existe ato estatal desprovido de motivação ou não existe ato estatal que não obedeça a nenhuma regra. Pois bem, o relator
do Supremo Tribunal Federal escolhe o plenário físico, videoconferência, ou o plenário virtual, quando os procedimentos num e no outro são diametralmente diferentes. A quantidade de direitos que você tem no plenário físico, atual videoconferência, é muito superior ao do plenário virtual. E quem escolhe é o relator, sem explicar por quê, independentemente da importância do caso. E não há ninguém que o sindique, não há ninguém que o contrarie. Por todas essas razões, e terminando assim essa minha exposição, espero que no tempo que você me deu, o que eu queria dizer é que esse tema tem que ser debatido. Eu não pretendo aqui, de forma alguma, ter uma verdade ou trazer verdades, mas eu acho que o tema tem que ser debatido. Ele vem incomodando muita gente. Eu acho que as pessoas que lidam, por enquanto, os que lidam com o Supremo Tribunal Federal estão incomodados, mas isso não afeta os advogados, não afeta os operadores de direito. Isso afeta o país, isso afeta as empresas e afeta o país. E afeta o custo do Brasil. Por essas razões, então, eu termino a exposição, agradeço aqui e fico à disposição, e fico aqui às suas ordens para o debate. Obrigado. Hamilton, isso é uma questão muito importante, eu acho que se nota isso, né, de fora, mas fica a pergunta, né, como resolver? Porque eu imagino que o regimento interno do Supremo não tinha previsto esses casos, né? Como você vai superar essa tendência que você descreveu tão bem aí, que afeta os intervenientes nos casos? Como superar isso? Olha, Rubens, o regimento interno ele é feito pelo Supremo. Portanto, os 11 ministros fazem o regimento. E o regimento anterior era claro ao dizer que plenário virtual era exclusivamente para questões onde não houvesse direito à sustentação oral, como, por exemplo, embargos declaratórios e agravos internos. Além disso, também para questões outras como jurisprudência consolidada. Não se podia ir ao plenário virtual para discutir jurisprudência. Você podia reafirmar a jurisprudência. Falar, senhores ministros, isso aqui é tranquilo, fomos decididos, e aí bate o carimbo. Entretanto, o regimento foi alterado. E foi alterado para que todo e qualquer caso possa ser encaminhado ou ao plenário físico ou ao virtual. Depende do ministro, só dele, e ninguém pode contestá-lo ou confrontá-lo. Essa mudança regimental, você colocou muito bem, quem pode mudar o regimento são eles próprios. Portanto, eu diria, como fazer respondendo objetivamente? Conversando como eu estou fazendo com você, levando as entidades de classe a conversarem também, trazendo esse debate para o plano nacional, sobretudo trazendo o debate por uma perspectiva técnica. Isso não pode ser uma coisa panfletária ou de ataques ao Supremo. O Supremo Tribunal merece respeito, não é isso, absolutamente. Mas essa noção que eu falei, puramente técnica, eu até, os processualistas que eventualmente nos ouvirem, poderão contribuir muito, dizendo, não existe justiça sem processo justo. Há uma cláusula que no direito americano, inglês, enfim, no sistema da common law, é extremamente utilizado, que é a cláusula do devido processo legal. O devido processo legal tem sua origem formal no processo. Ou seja, sem um devido processo legal, não há processo justo, que é o nome que se dá ao devido processo legal no Brasil. Não há processo justo. Sem processo justo, não existe conclusão justa. Ou seja, não há fim justo se o meio não for justo. Deve haver uma compatibilidade entre meios e fins. Eu estou voltando ao tema, não sei o que eu já falei, estou voltando ao tema, porque eu acho que através do debate e da uma afirmação gravíssima que eu estou tendo, a ousadia devia trazer, que é a escolha de um sistema processo físico, ou plenário físico, ou plenário virtual, por um ministro, em que ninguém possa falar nada. Ele não tem que explicar por quê. Ele pode pegar uma questão de alta repercussão nacional e mandar ao plenário virtual.
O outro ministro pode pegar a questão e mandar para o plenário físico. Hamilton, eu ia mencionar justamente isso, porque com a judicialização, né, muitos temas foram levados à consideração do Supremo. E são temas de repercussão nacional. Além dos que já foram decididos, você tem aí pendentes, né, a decisão sobre a CID, a contribuição da intervenção no domínio econômico. Você tem a questão da nova lei trabalhista, a divisão dos royalties do petróleo, o marco temporal da demarcação de terras indígenas, só para citar alguns, que são temas que têm interesse nacional, não é uma coisa legal, uma coisa específica, são temas políticos, temas de grande amplitude. E se isso for tratado dessa maneira, você tem, através de decisões unilaterais e às vezes monocráticas, e sem o debate, como você mencionou, fatos que vão afetar a vida de todas as pessoas, estabelecendo alguma jurisprudência ou modificando jurisprudência sem maiores debates. Como é que fica tudo isso? Esse é um tema político, não é nem um tema jurídico, é um tema que interessa a toda a sociedade brasileira. Eu acho que você colocou muitíssimo bem e, inclusive, na perspectiva correta. Isso não é uma questão, como eu disse, isso não é uma questão dos advogados, e, no meu caso, dos tributaristas, absolutamente. Nós estamos falando aqui de regime democrático. Estou falando de regime democrático e de liberdades públicas. Não existe liberdade sem devido processo legal. Não existe justiça sem devido processo legal. Então, o que nós estamos assistindo aqui, de alguma forma, desafia as instituições democráticas. É uma coisa tão séria quanto isso. Eu compreendo até por conta da pandemia, foi a pandemia que propiciou isso. A pandemia, a utilização de meios digitais, fez com que houvesse um entusiasmo, diria eu, dos ministros da Corte de ter tantas questões discutidas e solucionadas num espaço de tempo tão curto. O que eu, entretanto, eu vou dizer uma coisa para você, no início, eu gostei. No início eu falei, poxa, esse negócio funciona, porque eu imaginava que eles decidissem, eu entraria com uma petição virtual e eu teria um debate virtual. Eu nunca, nem eu, nem sempre alguém, conseguiu que uma petição, que seria uma interrupção do processo, para dar um esclarecimento, fosse considerada. E como eu disse a você, eu não vi também debates entre eles próprios. De forma que o que você está dizendo é o seguinte, com um processo errado, com um procedimento errado, nós passamos a confiar menos na justiça, em temas que interessam ao país inteiro. Você citou alguns, eu concordo. Imagine discutir num plenário virtual demarcação de terras indígenas. Imagine discutir no plenário virtual questões trabalhistas que interferem na vida de todos. Agora, é bom que se diga que as questões tributárias, as grandes questões tributárias, porque o Supremo não decide pequenas questões. A repercussão geral, ela só é admitida, o plenário do Supremo só examina a questão se tiver tido um prévio juízo de que aquela questão tem repercussão nacional. Então, o que você disse de questões de repercussão nacional, isso é uma premissa para que o julgamento exista. Se não houver repercussão geral, o Supremo sequer examina a questão. Todas essas questões são questões de âmbito nacional e que interferem, portanto, com todos. Então, eu vou continuar. Você pergunta como. Eu já conversei com pessoas que me dizem, poxa, mas isso é muito difícil. Também acho. Mas tudo tem que começar de algum jeito. Você perguntar para mim, você está fazendo isso porque você está irritado, você está perdendo muito? Não estou falando nada disso. Estou extremamente incomodado com o sistema e com esse sistema que está sendo observado pelo plenário virtual, onde nós, jurisdicionados,
passamos a ficar um pouco ao sabor, eu diria, das decisões individuais, embora a soma seja uma soma algébrica, mas uns não consideram os outros e nem consideram o que os advogados falam. O advogado não pode falar nada. Então, isso cria uma insegurança, porque se eu, como advogado, que você disse que sou advogado atuante, se eu disser o que estou dizendo a você, no tempo que eu estou dizendo a você, as empresas, minhas clientes, como eu sinto, como eu vejo o tribunal, como eu vejo o Supremo, eu garanto, entendeu, que elas terão muito receio. Algumas empresas ou investidores estrangeiros, tenho certeza que pesarão muito se vale a pena investir no Brasil ou não, com um judiciário onde há uma área como essa. Alguém perguntar, mas quer dizer, se o juiz quiser, se ele quiser, o processo vai de um lado e aí você tem liberdade e tem justiça. Se o juiz, simplesmente por arbítrio, por voluntarismo, mandar para o outro lado, você tem, então, os seus direitos limitados. Como é que isso é possível? Eu repito, tem que debater. Só através do debate, só através das pessoas, não meramente advogados, só através de gente como você, de gente que está cuidando aqui do que é de interesse nacional. E daí porque, quando você me convidou, eu prontamente aceitei, a par enfim, de estar com vocês, é para mim uma honra, eu quis falar sobre o tema, porque eu acho que, de alguma forma, eu posso, ainda que pouco, contribuir, ou pelo menos, se o que eu estou falando, e que gostaria de ser contestado, se eu for contestado em tudo que eu disse, eu ficaria também extremamente feliz, porque estou sendo considerado. O importante é ser considerado. O duro é quando você fala uma coisa com total convicção, você tem números, você tem dados, e você não é ouvido. É como se você falasse e ninguém ouvisse, e você fosse totalmente desconsiderado. Portanto, repito, é o debate que pode ajudar. E eu acho debate aqui, e um debate que pode se iniciar, e um debate que tem que ter proporções grandes. Eu espero que esse debate venha a ter proporções nacionais. Isso seria muito importante, inclusive porque, com o número, não é, de processos que sobem ao Supremo, quem conhece o sistema jurídico americano, europeu, a gente sabe que é desproporcional o número de ações que vão para o Supremo. Agora você está dizendo que o Supremo está julgando por atacado, né? E diminuiu muito. O próprio presidente Toffoli, na saída, mencionou o grande número de casos que foram julgados pelo Supremo durante o período da direção da casa por ele. Mas os números são muito elevados. Como fazer para diminuir o número de processos que chegam até o Supremo? Duas questões. Em primeiro lugar, e vale insistir, eu coloco aqui, de um lado, o discurso do Toffoli, de outro lado, o discurso do ministro Fux. Dois ministros, dois presidentes, um falando da celeridade do que o Supremo foi capaz de fazer. Eu estou aqui apontando dados a você que eles julgaram neste ano em matéria tributária, que representa uma parte considerável do julgamento supremo. Portanto, você saiba que o plenário do Supremo Tribunal Federal, havia um estudo anterior, já de muitos anos, não sei se é atual, da Fundação Getúlio Vargas, o Direito em Números, que dizia que mais de 40% dos julgados no plenário são de matéria tributária. Então, a matéria tributária ela é quase toda constitucional. E, sendo matéria constitucional, ela vai ao Supremo. Agora, se na matéria tributária eu estou dizendo que o Supremo julgou, neste período, o que ele julgou em 12 anos, alguma coisa está errada. Justiça rápida não é necessariamente justiça justa. Então, a primeira questão que se põe com relação a isso é que a Corte tem, de alguma forma, a dar uma resposta
ao jurisdicionado e à nação de acordo com o direito. Ela tem que ser justa. Ela não pode atropelar. Mas aí você faz uma pergunta mais complicada. Como fazer? Aí cada um tem uma opinião. Quer dizer, cada um. Eu, pelo menos, teria pelo menos uma opinião, assim, em princípio. Eu acho que nessas questões que ficam represadas, desde o juiz de primeira instância, com uma litigiosidade enorme, em que alguém vem e alega que uma determinada lei é inconstitucional. Aí o juiz diz que é inconstitucional, o outro fala que é constitucional, vai nos tribunais, os tribunais divergem, isso vai ao STJ e chega ao Supremo depois de 10, 12 anos. E é um acúmulo. E quando um juiz diz que é inconstitucional, o normal, você sabe disso, o que fazem as empresas, os advogados das empresas, os advogados em geral? Todos arguem inconstitucionalidade. Basta que haja o exemplo de alguns juízes assim entenderem para estimular o debate e estimular o litígio. Eu acho que o litígio teria, de alguma forma, que ser represado na origem. Como? No momento em que um juiz dissesse que uma lei é inconstitucional por ferir um princípio constitucional, não por ferir uma regra constitucional. Regra é, se isso acontecer, então aquilo. Princípio é uma pauta de valores. E o princípio depende, vou falar em princípio da moralidade, princípio da pessoalidade. São pautas abertas. E como pautas abertas, é claro que elas possibilitam decisões opostas, decisões divergentes. O que deveria fazer? O juiz de primeira instância, ao entender que uma lei afrontasse um princípio constitucional, ele deveria suspender o processo e mandar ao tribunal ao qual ele está jurisdicionado, ao tribunal de segunda instância. O tribunal de segunda instância deveria ter um órgão para examinar se aquela questão era uma questão que merecia debate no Supremo Tribunal e tinha ângulo, ou era um ângulo nacional, um espectro nacional, ou se aquela questão fosse uma questão menor. Se o tribunal entendesse que aquilo era uma questão menor, que poderia ser resolvida pelo juiz, ele devolve para o juiz. Até então, o processo fica parado. Se ele entender este juiz que não, esta é uma questão nacional, ele manda imediatamente para o Supremo. Em que o Supremo, num juízo preliminar, só para saber se aquela questão merecia apreciação pelo Supremo ou não, como, aliás, é na Corte Constitucional Americana. A Corte Constitucional Americana avalia se aquele processo merece ser examinado por ela ou não. A Corte faria isto é, sobretudo no ângulo de repercussão geral. Se ela assim entendesse, todos os processos idênticos ficariam paralisados. E nós não teríamos um aumento brutal de litígios. A Corte, por sua vez, no momento que assim entende, avoca-se imediatamente a questão, decide a questão. Decidindo a questão, ela volta. Ela volta e, no caso concreto, ela passa a ter a solução, no caso concreto, de todos os casos que ficaram represados. Isto, na verdade, ajudaria em termos de segurança jurídica e ajudaria em termos de litigiosidade. O tema é muito amplo. Eu, na verdade, estou falando uma coisa, eu escrevi um artigo já faz uns anos sobre controle de constitucionalidade e propus mais ou menos isso que eu estou falando para você, mas esse controle de constitucionalidade, litigiosidade, tempo de processo, é alguma coisa que também merece maiores reflexões. Eu diria que o processo civil no Brasil houve uma compreensão de que quanto mais recursos, quanto mais tempo demorasse, quanto mais possibilidades as partes tivessem, maior justiça haveria. Estou mostrando a você, com os exemplos de hoje, que isso é verdade. Uma coisa que você falou que me deixou intrigado, porque você disse que nessas decisões, durante o período da pandemia, na área tributária, que o Estado ganhou quase tudo. Por que você acha que houve essa tendência do Estado e não do contribuinte, quando você disse originalmente que havia um certo equilíbrio nas decisões do Supremo entre o Estado e o contribuinte? E agora houve esse desequilíbrio com um grande número de
decisões favoráveis ao Estado. Por quê? Qual é a sua opinião sobre isso? É opinião, um pouco mais que palpite, entre palpite e opinião, mas a mim parece que houve um fator psicológico claríssimo. Nós temos hoje, por conta da pandemia, as contas públicas foram extremamente afetadas. Hoje, o déficit fiscal é enorme. Por conta disso, eu diria que alguns juízes de uma corrente dita consequencialista, vale dizer que o juiz deve ficar atento às consequências do que decide. Essa corrente se opõe a uma corrente mais legalista, no sentido de que não. O juiz tem que decidir de acordo com a lei, com a Constituição, com os princípios, mas não pode decidir com base nas consequências econômicas. Até porque, Rubens, quando um processo demora muito, ele fica muito grande, o número fica grande. Então, tudo que chega ao Supremo, em essência, tem um número grande. Você pegar qualquer das questões tributárias que você conheça, ou que saem nos jornais, todas elas têm números enormes. Depois de 10, 12 anos de litígio, o país inteiro litigando, elas passam a ter um grande número. Aí a Advocacia Geral da União vai ao ministro Supremo e diz ao ministro Supremo, olha, ministro, aqui tem dezenas de bilhões envolvidos no caso. O que se faz com tudo isso? As contas públicas estão seriamente afetadas. Isso vai produzir um baque nas combalidas finanças da União e dos estados e dos municípios, conforme o caso, e, portanto, com base nisso, eu diria, da pandemia, eu diria que a tendência de se julgar a favor do Estado aumentou. Essa, como eu te falei, pensando em causas e efeitos, foi o que me ocorreu. Nós estamos chegando ao final do programa. Eu queria lhe fazer uma última indagação. Nós ouvimos o discurso do ministro Fux, né, novo presidente do Supremo, e querendo que cada poder decida dentro das suas competências. E dentro desse contexto todo que nós estamos falando, você acha que a nova presidência vai levar o Supremo a uma tendência de menos interferência em decisões que afetam outros poderes, menos judicialização dos casos? Você acha que pode haver uma tendência agora, apesar de tudo isso que nós dissemos? Bom, o presidente do Supremo tem um poder muito grande porque ele é o dono da pauta, pelo menos no plenário físico. No plenário físico, o atual videoconferência. No plenário virtual, não. No plenário virtual, basta que o relator encaminhe a questão para o plenário virtual. Isso, de alguma forma, tira o poder do presidente. Mas, se pensarmos no normal, um procedimento normal, o presidente faz a pauta. E a pauta é muito importante, porque ele pode apressar ou retardar um determinado caso. Mas o presidente também representa a corte. E, portanto, eu acho extremamente importante o que disse o ministro Fux. Aliás, o discurso dele foi um discurso excelente. Eu diria que o conteúdo do discurso dele lida com algumas das questões que falei. Estou dizendo que ele concorda ou discorda do que eu disse, mas a verdade é que lida um pouco com isso. O que se espera é que o Supremo Tribunal tenha uma ingerência menor na política. Eu diria, o Supremo não tem vocação para resolver as questões políticas. O debate legislativo é absolutamente diferente. Nós que entendemos e conhecemos como se processa um debate no legislativo, passa por comissões, as partes são ouvidas. Enfim, é uma coisa, muitas pessoas, representantes do povo, é que votam aquilo. Não é possível que 11 ministros tenham toda a informação para decidir essas questões. Portanto, eu espero, acho que ele deu um norte muito importante, eu acho que isso que a nação espera, a nação quer isto. Esta é, na verdade, a competência do Supremo Tribunal Federal é essa. O Supremo não é competente constitucionalmente para falar pelo Legislativo ou falar pelo Executivo. O Supremo tem de compor litígios. Portanto, dentro disso, eu sei que o nosso tempo está curto, não vou me estender, mas dentro do que você perguntou,
Eu acho que sim, o presidente influi, o presidente não manda, mas o presidente influi. Eu espero que a Corte se sensibilize com as palavras do ministro Fux, do presidente da Corte, e que realmente essa litigiosidade excessiva, sobretudo a litigiosidade criada por membros do Congresso Nacional, ela diminua. E agora nós vamos ter ainda, né, nessa rentrée, depois da pandemia, talvez até por causa de tudo que aconteceu, até a questão da transmissão ao vivo do Supremo. Né? Agora você, nesse plenário virtual, você não está tendo a transmissão ao vivo dos votos dos juízes e tal. Você acha que isso pode mexer com a transmissão ao vivo? Nós estamos tendo transmissão ao vivo do plenário por videoconferência. O plenário por videoconferência você pode assistir na TV Justiça quartas e quintas. Na TV Justiça... Você, o que você não tem é transmissão do plenário virtual. No plenário, este plenário por videoconferência, o advogado interfere por videoconferência, o advogado faz sustentação oral e você assiste ao debate entre eles. A diferença entre o plenário, este televisionado, e o plenário virtual, que se processa interna corporis, é uma coisa que dá entre eles. Entre eles, não, cada um está ou na sua casa. Então, a diferença é abissal. Então, eu diria que talvez, até pelo resultado, pela eficácia, não, pela rapidez, eles sejam, como você já bem colocou, estou me repetindo a você, eles não fiquem estimulados a mudar isso. Portanto, volta a sua pergunta. Como fazer para modificar uma coisa como essa que eu não espero e não acho que eles próprios tenderão a mudar. Eu acho que a opinião pública, e sobretudo uma opinião especializada, tem de ser ouvida, ou pelo menos tem de falar. Muito bem. Muito obrigado, Hamilton. Foi uma apresentação muito instigante, muito provocativa. E eu espero que, a partir daí, outras pessoas se animem a discutir esse assunto. É um assunto de interesse nacional, eu acho que é um assunto que diz respeito a todos, à justiça aplicada a todos, e a sua apresentação foi muito interessante e abrange aspectos diferentes e novos dentro dessa questão do Supremo e como o Supremo está interferindo na vida cotidiana de nosso país. Queria lhe agradecer muito a sua presença, a sua apresentação e suas ideias. Muito obrigado pela sua disponibilidade e sua apresentação. Eu que agradeço. Muito obrigado, Rubens, e uma boa tarde a você e a todos. Muito obrigado e boa tarde a todos.